concede. A gente pode ver nas bodas de Canaã, Jesus fala: mulher, ainda não é minha hora. Jesus sabia de tudo que estava para acontecer na vida dele. E mesmo assim ela consentiu, foi até os servos da festa e falaram: enche as talhas de água. Porque ela já sabia que era um coração humilde daqueles noivos. Ela não queria ver a tristeza deles. E ela intercedeu e ele atendeu. Porque ela é a nossa verdadeira mãe. Ela é aquela que nos faz chegar mais perto de Jesus. Só é por ela. Ela é a forma mais fácil da gente chegar, da gente conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. Ela faz parte da primeira profecia da Bíblia, lá em Gênesis, quando ocorre o pecado original. O Senhor fala: porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele fala a serpente. Por quê? Porque ela foi consagrada, ela foi pensada, ela foi gerada para ser a mãe do Senhor. Não tem como negar. Não tem como hoje ainda ser católico e não acreditar verdadeiramente em Maria. Não tem como você, até mesmo de qualquer outra religião, se alguém aqui tiver, mas a gente achar que Maria é uma qualquer. Porque independente da religião, se cristãos, a gente acredita piamente que Jesus derramou o sangue na cruz por nós, não é? Independente de qual religião você seja. E a gente aqui não está criticando nenhum. Mas, se a gente for parar para pensar, Maria, em Lucas, quando fala da anunciação, ela fala que ela não conhecia homem nenhum quando o anjo Gabriel aparece para ela. Maria, ainda para quem não sabe, era muito nova, era uma adolescente, ela era prometida a José. E ela não conhecia, se não conhecia, ela não tinha tido relação sexual com nenhum homem. E era muito até perigoso para a mulher, para o casal, se tivesse naquela época, por causa dos preceitos daquela época. A mulher poderia ser apedrejada, e nesse caso ela ainda poderia ser apedrejada e até a morte. Infelizmente a gente vê que isso acontece ainda no Oriente Médio, porque ela de repente, ela era prometida a um homem, vamos dizer que ela estava noiva, e ela parece grávida. E José sabia que não era dele, porque um anjo também visitou José e falou que aquele filho que Maria estava esperando não era do Senhor. Então, se ela parecesse grávida, se ela aceitasse isso, e a população começasse a olhar para ela, e aí José negasse que o filho era dele, de fato, ele não teve relações com ela, ele estaria mentindo. Simplesmente falaria que não é meu, é verdade. E isso, ela poderia ser apedrejada até a morte naquela época. E mesmo assim, quando ela fala que ela não conhece ainda homem nenhum, o anjo fala para ela: não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que concederá e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E Maria fala então: como se fará isso, por não conheço nenhum homem? E ele responde: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, até ela concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês, aquela que é tida como mistério. Então, ela aceitou. Quando ele fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. O anjo, uma forma celestial
celestial, que conhece, que vive com Deus, com a Santíssima Trindade, chega para uma mulher e fala: ave cheia de graça. Ela já era cheia de graça. Ela não tinha o pecado original como nós. Não poderia, ela teria todo o direito de negar, não ter gerado Jesus, mas ela já foi pensada e sonhada para ser a mãe de Jesus. Porque nós somos muito fracos, nós somos muito humanos, nós pecamos muito, e não teria como nascer um Deus na gente com o nosso pecado. Porque quando nós estamos em pecado, a gente se afasta da graça. E como a graça, como o Espírito Santo pode estar em nós completamente, podemos gerar por 9 meses, imagina 9 meses sem pecar. Vamos pensar assim, que por mais que a mulher não aceite, viva, então você não vai pecar durante toda a sua gestação, porque o ente que está em você é santo. Não tem como não pensar que não é de Maria. O sangue de Jesus era totalmente de Maria. Porque quando a gente tem um filho, né? O nosso filho é metade nosso, metade da mulher, como eu falo nosso, né? Metade da mulher, metade do homem, do esposo, do pai. É meio. Às vezes parece mais com um, parece mais com outro, é chave igual um, é chave igual outro, né? Mas ele é bem amigo. E Maria não tinha tudo. Deus não tem corpo e alma, não é certo? Deus não tem corpo, não tem sangue, não é material igual nós somos. E Jesus precisava vir à Terra para que fosse, para que tudo isso se realizasse. Porque se a gente começar a ler a Bíblia, a gente vê que por muito tempo é tentado salvar a humanidade, a gente não consegue. Porque nós somos humanos, nós pecamos. Então ele fala: eu vou dar o cordeiro, que todos os profetas falam, né? Vai vir o cordeiro, vai vir o Messias, aquele que vai morrer por todos. E isso acontece. Então, o sangue de Jesus é totalmente de Maria. Tudo é dela. Maria concebeu com medo, mas ela fez o que o Senhor queria. E José também é um homem santo. Porque José aceitou, compreendeu e entendeu. Hoje, quantas vezes a gente vê que existem casais que ainda são namorados, noivos, e de repente, por ter uma vida sexual já ativa, a menina engravida, e quantas vezes a pessoa fala: mas não é meu filho, como é que eu posso garantir? Imagina naquela época. Era muito pior. E José aceitou. Por isso José também é muito santo. Porque aceitaram. E aí Maria, então começa e ela é tão cheia de graça. Às vezes a gente, daqui a pouco chega a festa de Pentecostes, e aí eles falam que durante a Pentecostes estavam todos com medo, todos rezando, né, escondidos, os apóstolos estavam. Maria estava com eles. Maria já era cheia do Espírito Santo. Porque Jesus é a Santíssima Trindade, né? E aí, quando ele vai, ele fala: eu vou, mas eu deixo o Espírito Santo para vocês. Mas Maria já tinha o Espírito Santo nela. Tanto é que quando ela visita Isabel já, na hora, fala: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde lhe vem essa honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Na hora que Maria chega perto de Isabel, que era estéril, que não poderia ter filhos, que é a prima dela, e ela chega e ela absolutamente não fala nada. João Batista, no ventre ainda da mãe, pula, e automaticamente Isabel já sabe que aquela que chegou perto dela era cheia do Espírito Santo. Então, na festa de Pentecostes, a gente tem mania de falar que Maria é o para-raio, né? É Maria que atraiu o Espírito Santo e conseguiu distribuir para todo mundo ali na hora. Então, se a gente pede tanto o Espírito Santo, e o Senhor na Bíblia pede para que peçamos o Espírito Santo, a gente
A melhor forma de pedir é através de Maria. Maria é o principal passo para se chegar perto do Senhor. A gente precisa entender, a gente precisa começar a aceitar e começar a querer isso. O Duncan, ele tem um testemunho com relação a isso. Ele fala que ele não conseguia, que ele tinha uma sexualidade muito cegada. Duncan Lecanson Nova, acho que muita gente conhece ele. E ele fala que ele começou a rezar uma Ave Maria. E foi através de uma Ave Maria que ele começou a rezar um terço. E foi através de um terço que hoje ele reza um rosário todos os dias. É ilusão, faz até um pouco mal para a gente achar que a gente vai conseguir. Glória a Deus se todo mundo conseguir, mas é muito difícil começar a rezar um terço todos os dias. De cara. Infelizmente. Porque na hora que você for rezar o terço, vai aparecer muita coisa para você fazer. Mas uma Ave Maria antes de dormir não é difícil. Então você reza uma Ave Maria hoje, reza uma Ave Maria amanhã. E começa a pedir por Senhor o que você quer. Comece a pedir que o Senhor se entregar verdadeiramente para o Senhor. O que você quer, como você quer, pede a intercessão dela. Jesus morreu na cruz por nós, ele estava totalmente desfigurado, acabado. Ele caminhou com a cruz, ele caiu várias vezes de rosto no chão, aconteceu milhares de coisas com ele. E aí a gente tem a imagem de Nossa Senhora da Piedade, ela pega Jesus no colo, com o rosto todo desfigurado, todo acabado, todo ensanguentado. Eu não sei como você está chegando hoje no colo da mãe. Você pode estar, às vezes, de aparência espiritual, até mesmo física, muito próximo do que Jesus chegou. Eu não conheço o seu coração, você conhece. Eu não posso falar para Maria, você pode. Que você possa mesmo ir se entregando. E ouvir nessa música e se entregando para a mãe. E querer fazer diferente. E querer ser diferente. Querer ter alguém do seu lado. Ave cheia de graça, bendita sejas, mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração.